Olá, amigos. Mais uma vez aqui para apresentar um tema novo para vocês. E não esqueçam sempre de assinar o canal e marcar para receber as atualizações, né? Quando eu comecei a fazer vídeos no canal, o primeiro deles foi intitulado Não Existe Islamismo Moderado, né? Nele eu procurei mostrar que o islamismo, longe de ser uma religião, está mais para uma filosofia política de dominação mundial, tendo como pano de fundo uma pretensa religião. O link do vídeo está aparecendo exatamente nesse momento, logo aí em cima, para quem ainda não teve oportunidade de assistir, né? Infelizmente, apesar de eu já ter até escrito um romance sobre esse tema, com o título Opção Contínua, o Secreto do Profeta, a imagem está sendo mostrada também agora e o link vai também estar na descrição, o vídeo não teve a repercussão que eu esperava, né? Mas eu justifico isso, eu consigo justificar isso. Primeiro porque éramos muito pequenos como canal. Ainda somos, né? Mas éramos bem menores ainda. E em segundo lugar, pelo fato de ter sido a minha primeira experiência em vídeo, né? Eu não tinha gravado nem com equipamento adequado, nem produzido com a técnica ideal, né? Portanto, eu não poderia classificar aquele como um trabalho visual de boa qualidade, embora tenha conseguido passar o recado, né? Eu ainda espero que ele consiga atingir mais visualizações, né? Por isso eu resolvi voltar a esse tema, principalmente por entender que a maioria das pessoas está enganada por esse discurso de multiculturalismo esquerdista e não consegue enxergar o que está por trás das imigrações ou hordas de refugiados na Europa. Veja bem, eu faço questão de colocar a palavra refugiado nesse contexto entre aspas, pois essas ondas de pessoas se deslocando para os países europeus estão longe de serem constituídas por grupos verdadeiros de famílias, com mulheres e crianças em fuga de países em guerra, né? Existem evidências de que se trata de um movimento orquestrado de invasão muçulmana no continente europeu. O que a grande mídia leva para o público está longe da realidade, né? No meio de algumas pessoas que realmente pedem refúgio e precisam de ajuda, seguem hordas de homens em idade de serviço militar e que deliberadamente e oportunisticamente estão invadindo os países europeus, né? Mas para você tomar conhecimento dessa realidade, não pode ficar no que lê na grande imprensa, né? É preciso pesquisar, buscar fontes alternativas. E, infelizmente, para nós brasileiros, isso só é possível se a pessoa é capaz de ler nos idiomas europeus ou em inglês, né? O que não é o caso para a grande massa dos brasileiros, né? Por isso eu vou inicialmente indicar para vocês um livro de um autor americano chamado Julian Langness. O título do livro é The Coming War in Europe, Essays of Europe's Coming Destabilization and Internal Confrontation with Islam. Você pode ver na tela essa referência. Esse livro, na verdade, é uma coletânea de ensaios que foram publicados no ano de 2016. Essa guerra está a caminho, né? Não será uma guerra de países contra países, mas convulsões civis intestinas que de certa forma já começaram. A Suécia provavelmente será o primeiro país a entrar em convulsão, né? Hoje, 30 a 35% da população da Suécia é formada de estrangeiros. E com a elevada taxa de natalidade entre os muçulmanos, este número se aproximará rapidamente de uma maioria, estimando-se que em 2041, por volta de 2041, os suecos originais serão minorias em seu país. Mas isso se a imigração não continuasse, né? Portanto, essa data deve e vai ser antecipada. A Suécia, né, que era o outrora paraíso da democracia e do bem-viver, está com uma taxa de estupros que é a segunda maior do mundo, logo abaixo do primeiro colocado, que é o Lesoto, na África, né? O governo está perdendo o controle. Existem as no-go zones que estão se espalhando pela Suécia. Já são 55. Né? E no-go zone significa um local que você não vai, né? Não há proteção nem garantia policial se você entrar nessas áreas. Vamos listar, né? Vamos fazer uma listinha do que caracteriza a falência de um Estado e verificar, por exemplo, se não é o que começa a acontecer na Suécia. Como ponto número 1, a perda do controle de seu território ou do monopólio de uso legítimo da força. A erosão da legitimidade das autoridades para tomar decisões. A inabilidade para prover serviços públicos.
E, finalmente, a inabilidade de interagir com outros Estados como membro legítimo da comunidade internacional. Todos esses 4 pontos vocês podem verificar em outra referência que é obtida exatamente desse livro que eu acabei de mostrar e que, por sinal, é ainda mais importante. Trata-se do livro Hasta la Vista Europe, o que não lhe tem sido dito sobre a crise dos refugiados e como ela está destruindo a Europa. A imagem desse livro também está sendo mostrada agora na tela. Este é um livro que foi realizado por um grupo de pessoas, mas que aparece sob a autoria do coronel Walter Richmond. Essas pessoas acordaram um belo dia, questionaram as informações oficiais e procuraram pesquisar em mídias alternativas a verdadeira situação dos refugiados na Europa. O que eles descobriram é estarrecedor. Vou anotar aqui alguns pontos do que a pesquisa deles mostrou, que a busca deles mostrou. 1. A falsidade da ideia de que os migrantes que chegam à Europa são refugiados que fogem da guerra. 2. O fato de que, em vez de mulheres e crianças, a grande maioria desses migrantes são homens em idade escolar. Em idade militar. 3. Os fatos reais sobre o desemprego imigrante e o efeito economicamente negativo dos imigrantes nos países europeus anfitriões, já que 81% desses imigrantes não têm qualquer qualificação de trabalho. Um número avassalador que desmente a falácia de que os imigrantes comporão a força de trabalho nos países do continente. 4. A verdade sobre o tratamento das mulheres, o tratamento muçulmano em relação às mulheres, incluindo inúmeros relatos de imigrantes muçulmanos do sexo masculino que se recusaram a apertar a mão de médicos do sexo feminino, trabalhadores de asilo e professores, bem como inúmeros outros exemplos dessa questão. Os muçulmanos islâmicos não se misturam, não se integram ou respeitam as leis dos países que os acolhem. 5. A informação sobre a intolerância do Islã em relação à homossexualidade. 6. O enorme problema da criminalidade entre os imigrantes e as zonas no-go, que a gente já citou, que na Suécia já são 55. E também temos zonas no-go zones na Inglaterra e na França. 7. Outras questões de choque civilizatório, como as noivas infantis, a poligamia e a aplicação da lei da Sharia. Veja bem, os autores desse livro, eles próprios definiram o seu objetivo e eu vou ler aqui o que eles disseram sobre esse trabalho. Nós, autores, consumimos felizes as principais versões de mídia da crise europeia sobre a crise dos refugiados, literalmente por anos, até que de forma bastante independente encontramos uma história na internet, ou em um blog, ou em um vídeo que não coincidia com a versão oficial, o que nos fez ficar intrigados. Então cavamos ainda mais. Quanto mais cavávamos, mais descobrimos coisas que não combinavam com a versão aprovada dos eventos, ou seja, aquela que líamos nas bancas de jornais e assistindo na televisão. Então, em 2011, começamos informalmente a tentar nos superar na busca de eventos reais que não tivessem sido adulterados. Recolhemos histórias oficiais, entre aspas, das mídias controladas e descobrimos na internet o que realmente acontecia. E verificamos que, muitas vezes, as duas versões não poderiam ser mais diferentes. Em 2013, começamos a compilar nossa pesquisa em um livro. Em 2014, compilamos vários milhares de páginas. E em 2015, reduzimos e reescrevemos para garantir que tornasse o material o mais relevante e oportuno possível, o que acabou sendo um processo de edição aparentemente interminável. Em última análise, fomos em frente e publicamos. Sabemos que mais coisas surgiriam a cada minuto. Eu vou deixar a descrição de um vídeo, do link de uma entrevista de mais de 1 hora do coronel Richmond sobre o livro e a situação dos refugiados na Europa. Coisas que a mídia tradicional não revela. Evidentemente que esse vídeo está em inglês e não tem tradução. Por enquanto não tem tradução. Esse livro que eu estou recomendando a vocês, o Hasta la Vista Europa, o Hasta la Vista Europe, não é um livro intencionalmente identitário, do inglês identitarian. Não tem seções ou capítulos que liguem especificamente à crise de imigração, à identidade ou ao patrimônio europeu. E tampouco sugere que a identidade europeia seja o que está sendo atacado, pelo menos não no sentido racial. Para quem desconhece o termo, ser identitário é só e apenas alguém que defende a sua identidade nas suas variadas formas, ou seja, é alguém que defende o seu povo, independente do regime. Para um identitário, a forma de organização do Estado é secundária.
o primordial do seu combate é a preservação da sua identidade. Isso para definir aqueles que não conhecem muito bem o termo. Ou seja, quando a Suécia dobrar o ponto em que a maioria de sua população for muçulmana, a convulsão se instalará de forma global e rapidamente se espalhará para os países europeus vizinhos. Será o início das guerras civis na Europa. Os Estados Unidos irão para o mesmo caminho enquanto não jogarmos no lixo esse discurso politicamente correto da esquerda que se ilude ao se considerar aliado ao islamismo. Islâmicos não fazem acordos ou alianças para serem honradas. Por sua natureza, eles quebram acordos e alianças, quebram acordos e alianças, se for para o bem maior, segundo eles, de expandir e fortalecer o Islã. Foi assim que Maomé ensinou a todos eles no Tratado de Hudaybiyah, que ele fez com Meca e deveria valer por 10 anos. Ele rompeu quando se sentiu forte o suficiente para enfrentar Meca, cujos habitantes estavam, após 2 anos, já desprevenidos. Então lembre-se, Maomé é considerado um modelo a ser seguido dentro do islamismo, e suas ações são sempre imitadas e referenciadas, não importando quão ilegais ou imorais elas possam ser. Assim o Irã fará com o acordo nuclear com os Estados Unidos a mesma coisa. Né? E por que a esquerda se alia aos islâmicos? Essa é uma grande pergunta que se faz. Né? É porque em seu raciocínio patológico consideram estratégico dividir a sociedade em grupos minoritários, visando minar a propriedade privada e instalar um regime socialista onde o Estado intervém em tudo na vida do cidadão. Nas suas mentes psicopatas, uma aliança com o islamismo poderia ser um meio provisório para conseguir seus objetivos. Só que eles não percebem o abismo para o qual eles estão sendo direcionados. Assim acontecem os excessos na política ambientalista, as questões de identidade de gênero, os acessos na aplicação da política de direitos humanos. Todos esses temas políticos só servem para seus objetivos. E aí eles se esquecem inteiramente das práticas islâmicas, que se opõem nitidamente a essas políticas, como são os casos da não aceitação dos homossexuais e do tratamento dedicado às mulheres na sociedade islâmica. Né? Você tem que abrir seus olhos, verifique os links fornecidos nesse livro Hasta la Vista Europe, apesar de muitos deles já poderem estar quebrados, pois as autoridades europeias tentam de todo modo esconder a realidade. Né? Você tem que fazer a sua própria avaliação. Não precisa acreditar no que eu estou dizendo, porque provavelmente você, em um primeiro momento, vai até considerar tudo isso uma teoria da conspiração. Portanto, veja, leia, aprenda com seus próprios olhos e analise esses dados. Né? O próprio termo islamofobia, que eu já tive a oportunidade de analisar as origens em um outro vídeo, estou botando também aí no alto, no link, o link desse vídeo, é usado para inibir críticas ao islamismo. Isso acontece do mesmo modo do que com o termo homofobia, que é utilizado também para inibir crítica aos homossexuais. Veja, por exemplo, o caso desse cantor Pablo Vittar. E repare, eu denomino cantor, eu não chamo de cantora. Tá? Se você acha que ele canta mal, como realmente canta, e vier a criticar esse fato, pode ser acusado de homofóbico. É uma desvirtuação intencional e programada desses termos com o objetivo de inibir críticas. Eu termino com 2 frases, uma de Lech Walesa e outra de Muammar Gaddafi, 2 opostos em termos, né, de políticos. Né? No caso do Lech Walesa, que foi prêmio Nobel em 1993, prêmio Nobel de Paz em 1983 e presidente da Polônia de 1990 a 1995. Se a Europa abrir seus portões, logo milhões entrarão e estarão vivendo entre nós. Começarão a exercitar seus costumes, inclusive a decapitação. Esse é Lech Walesa. E o Muammar Gaddafi, que foi líder da Líbia de 1969 a 2011, disse em abril de 2006 para aquela rede Al Jazeera: nós temos 50 milhões de muçulmanos na Europa. Existem sinais de que Alá vai garantir uma grande vitória sobre a Europa. Sem espada, sem canhões, sem conquistas. Eles vão transformar o continente em muçulmano em poucas décadas. A Europa, né, está em maus lençóis, assim como a América. Ou eles concordam em se tornarem islâmicos no curso do tempo, ou declaram guerra aos muçulmanos. Esse foi Muammar Gaddafi. Né? Bom, era isso que eu queria passar para vocês, tá? E quero que vocês reflitam sobre isso.
Sei que de primeira mão alguns vão achar teoria da conspiração, mas vai lá e pesquise, vai na internet, vai na Amazon, veja o link do que eu vou lhe deixar do livro Hasta la Vista Europe, vejam os links e veja se isso é uma teoria da conspiração ou se são fatos que estão acontecendo. Até a próxima e não esqueça de assinar o canal. Muito obrigado.